Bem, essa aqui é uma continuação das nossas aulas de termoquímica. Nós vimos no início conceitos importantes, como o conceito de calor, temperatura, entalpia, e agora nós vamos aprender a calcular o ΔH da reação de diferentes maneiras, certo? Nós temos que saber calcular o ΔH da reação por meio das entalpias padrão de formação, que é a nossa aula de hoje. E nas nossas aulas seguintes, nós aprendemos ainda como é que se calcula o ΔH da reação por meio das energias de ligação e por meio da chamada lei de Hess. Então, são três formas importantes de calcular o ΔH que nós vamos aprender por partes. Então, começando aqui, a aprender a calcular o ΔH da reação por meio das entalpias padrão de formação. Então, primeiro nós precisamos do conceito do que é a entalpia padrão de formação. Aqui a gente pode abreviar por ΔH padrão F, beleza? Essa bolinha aqui significa, é um zero, significa o estado padrão. Vamos discuti-lo. Bom, então a definição é, essa entalpia é a energia envolvida na formação de um mol de uma substância a partir da substância simples no estado padrão. O que é o estado padrão? É a partir da forma alotrópica mais estável daquela substância. E a forma, o que é a forma alotrópica? Quando a gente está tratando, por exemplo, da substância do oxigênio, a gente tem o O2 e tem o O3. São duas substâncias simples formadas com o mesmo elemento químico, que é o oxigênio. A forma alotrópica mais estável é, no caso, o O2, o gás oxigênio. Se nós estivéssemos discutindo o carbono tem diferentes tipos de substâncias simples, como é o caso do grafite e do diamante. O grafite é a forma alotrópica mais estável, beleza? E o estado padrão, então, é a partir das formas alotrópicas mais estáveis, na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Então, a gente vai ver exemplos agora de reações de formação que seguem todos esses critérios aqui, beleza? E depois que nós soubermos, então, o que é a entalpia padrão de formação, com todos os seus detalhes, nós vamos aprender a calcular o ΔH das reações com base nisso. Então, primeiro, como é que seria a equação que descreve a entalpia padrão de formação da água? Uma reação muito importante, costuma aparecer em muitas questões. Aí nós temos que pensar no seguinte: a água é formada por dois tipos de elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Então, a reação que descreve a formação da água deve partir da substância simples mais estável, do elemento hidrogênio e do elemento oxigênio. O elemento hidrogênio só tem uma substância simples, que é o H2. Já o elemento oxigênio tem duas substâncias simples, que são o gás oxigênio, O2, e o ozônio. Como nós temos que partir da forma alotrópica mais estável, que é o gás oxigênio, a reação então envolve o O2. Então veja só, nós temos aqui uma reação que forma 1 mol de água a partir das substâncias simples dos elementos que compõem a água, no caso H2 e O2. Para que a gente forme 1 mol de água, é necessário que nós tenhamos aqui apenas meio mol de O2. Então essa daqui é a chamada reação de formação da água. E como ela parte das substâncias simples mais estáveis, e se nós aferirmos o valor da entalpia dessa reação a 25 graus Celsius e 1 atm, nós teremos então o valor da entalpia padrão de formação da água, aqui descrita como ΔH padrão de formação. Então esse zero aqui descreve o estado padrão, que é 25 graus Celsius, 0 atm e as substâncias simples mais estáveis. Bom, então a entalpia padrão de formação da água é de menos 286 kJ por mol. Essa aqui é uma reação exotérmica. Então a água é um tipo de substância que tem ΔH padrão de formação negativo. Porém, existem substâncias que possuem ΔH padrão de formação positivo. Então há casos e casos, beleza? Uma outra entalpia que se usa bastante é a entalpia padrão de formação do CO2. Então qual seria a reação que descreve a entalpia padrão de formação do CO2? Como é a reação que forma o CO2? Nós temos que partir da substância simples mais estável do carbono e da substância simples mais estável do oxigênio. Essas substâncias são o carbono grafite e o O2. Bom, nós temos que formar 1 mol da substância, porque a reação de formação é para 1 mol da substância. Então, para formar 1 mol de CO2, usamos 1 mol de grafite e 1 mol de oxigênio. Então, seguindo aí esses critérios aqui, o valor do ΔH dessa reação será chamada entalpia padrão de formação do CO2, ok? Muito bem, então esses valores aqui são as entalpias que são associadas aos produtos dessa reação, à água e ao CO2. Então, menos 286 kJ por mol é a entalpia da água, menos 394 é a entalpia do CO2.
Quais seriam os valores das entalpias do H2, do O2, do carbono? Bom, essas aqui são todas substâncias simples e há uma coisa importante que nós precisamos saber, que é toda substância simples na forma alotrópica mais estável tem entalpia padrão de formação igual a zero. Então, se em alguma reação, como nós vamos ver aqui em algumas questões, para calcular o ΔH dessa reação, nós precisamos dos valores das entalpias de substâncias simples, é importante nós sabermos que vale zero, porque nem sempre a questão apresenta essa informação, ok? E agora nós temos aqui uma tabela com alguns valores de entalpia padrão de formação para diferentes substâncias. Lembrando que esses valores aqui nós não temos que saber de qual, a questão tem que apresentar para você, exceto das substâncias simples. Então veja só, nós temos aqui ó, o carbono grafite é a forma alotrópica mais estável do elemento químico carbono, é uma substância simples e, portanto, possui entalpia igual a zero. Já o diamante não é a forma mais simples do carbono, portanto, ele tem uma entalpia diferente de zero e ela é muito próxima, né, do carbono grafite, mas tem um valor que não é igual a zero. E aí a gente tem aqui diferentes substâncias, certo? Muitas delas com entalpias padrão de formação de valor negativo, e aqui temos até exemplo, no caso o etileno, que tem entalpia padrão de formação com valor positivo. São mais comuns entalpias negativas. Olha só, temos um outro exemplo aqui de substância simples com entalpia zero, o enxofre rômbico. Existem outras substâncias simples do enxofre, mas a que tem entalpia zero é o rômbico, assim como, quando está falando do elemento oxigênio, é o O2 e não o O3. Então, temos aqui uma tabela que pode servir como forma de consulta quando formos resolver questões por aí, beleza? Lembrando que todos esses valores aqui eles são atribuídos a 25 graus Celsius e 1 atm, 100 kPa, equivale a 1 atm, que é o chamado estado padrão, ok? Muito bem, com base nisso, a gente já sabe agora o conceito de entalpia padrão de formação. Cada substância tem a sua entalpia padrão de formação e nós podemos utilizar esses valores, esse conceito, para calcular o ΔH de uma reação qualquer, certo? A fórmula para que a gente calcule o ΔH, a gente já viu previamente, quando nós estudamos lá os gráficos de reações endotérmicas e isotérmicas, nós vimos que o ΔH de uma reação é calculado assim, ó, entalpia final menos inicial, ou entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Agora nós vamos acrescentar aqui alguns detalhes nessa fórmula, tá bom? Então o que essa fórmula diz para a gente é o seguinte, o ΔH de uma reação é igual a, este símbolo aqui significa o somatório, sigma maiúsculo é o somatório, beleza? Então, é a soma das entalpias padrão de formação dos produtos menos o somatório das entalpias padrão de formação dos reagentes. O que, de uma maneira bem mais simplória, nós podemos dizer como ΔH igual a produto menos reagente. Beleza? Então, imagine que a gente tem aqui essa reação e que a gente queira calcular o ΔH dessa reação aí, ó, CaO mais CO2 formando CaCO3. Temos dois reagentes e temos um produto, certo? Então, o ΔH será a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. E aí, quando a gente fala na entalpia, nós estamos falando na entalpia padrão de formação que a questão tem que nos dar, beleza? Então, olha como é que fica. O ΔH padrão da reação vai ficar entalpia do produto. Quem é o produto? É o CaCO3 e a gente não precisa somar ele com ninguém, porque ele é o único produto. Então tá aqui, ó, entalpia padrão de formação do CaCO3, que é o produto. Menos, é este menos aqui, a entalpia dos reagentes. Nós temos dois reagentes, o CaO e o CO2. Então a gente precisa da entalpia padrão de formação do CaO e temos que somá-la à entalpia padrão de formação do CO2. Faríamos então a entalpia do CaCO3 menos a soma das entalpias dos nossos reagentes. Bom, ninguém tem que saber a entalpia padrão de ninguém decorada, por isso a questão tem que nos apresentar uma tabela com esses valores. Aqui estão eles, ok? E aí a gente vai lá e substitui na fórmula, beleza? Entalpia do CaCO3, busca na tabela, menos 1207,6. Menos, é este menos aqui, correto? Aí agora aqui dentro do colchete nós temos uma soma, que é a entalpia do CaO, tá aqui, menos 634,9, que está sendo somada à entalpia do CO2, menos 393,5. E aí, resolvendo isso aqui matematicamente, primeiro aqui dentro do colchete, depois a gente faz a subtração, o valor final é de menos 179,2 kJ por mol, o que significa que essa é uma reação que libera energia, é um processo exotérmico. Então, temos aqui
o primeiro exemplo de como se calcula o ΔH de uma reação, nos baseando nas entalpias padrão de formação dos reagentes e dos produtos.